Os materiais que eu vou usar para confeccionar a minha carteira Duda vai ser 250 gramas aproximadamente de fio de poliéster ou fio náutico, que vocês preferirem. Esse aqui é um fio de poliéster da Geotex e esse é o 4 milímetros. Vou utilizar uma agulha número 4. Gente, pessoal, eu gosto de trabalhar com agulha mais fina, porque eu quero que a minha bolsa ela fique mais estruturada, essa carteira. Porque se a carteira ficar muito mole, ela não vai ficar boa, ela tem que ficar mais durinha para ela ficar estruturada, para parecer uma carteira. Então eu vou trabalhar com a agulha mais fina, que é a 4 milímetros. Essa daqui, não sei se vocês conseguem ver, ó. É a 4 milímetros da Círculo. Eu amo essas agulhas emborrachadas porque eu acho ela super confortável. Mas se vocês não gostarem de trabalhar com agulha muito fina, que é a 4, vocês podem trabalhar com a 4,5 também, que dá certo. Apesar que o rótulo pede pra gente fazer com a 5. Eu não gosto de fazer com a 5 porque a carteira vai ficar com os pontos muito largos e ela não vai ficar estruturada e não vai ficar tão boa como eu preciso, que eu preciso dela mais durinha, certo? Vou utilizar uma agulha mais fina, aqui eu tenho uma 3,5 e uma 3 aqui. Depois no final eu vejo qual delas eu vou utilizar. Pra fazer o acabamento e o arremate, gente, eu gosto de uma agulha mais fina para esconder os fios, para não lacear, não deixar os pontos largos e não ficar feio. Então eu sempre uso uma agulha mais fina para fazer o acabamento. Mas se vocês não tiver, pode usar a mesma agulha que vocês usaram para confeccionar a bolsa. Um botão emantado, tá, gente? Um botão emantado e uma etiqueta da preferência de vocês. Eu vou usar essa daqui costurável com o logo escrito aqui, ó, feito à mão, tá? Ela é bem delicadinha, é pequena, eu queria que ela fosse maior, mas não achei maior do que essa. Ó, ela é bem fofinha, delicadinha, ó, tem um coraçãozinho do lado. E eu paguei super barato lá no centro de São Paulo. Eu comprei já um pacote fechado, veio bastante, tá? Sei lá, veio umas 30 dentro. Comprei essa e uma outra diferente, só que essa eu gostei mais, que eu achei ela, o problema dela é porque é pequenininha, mas eu achei ela tão fofa e delicada com esse coraçãozinho aqui, ó. Se vocês notar, tem um coraçãozinho aqui no final. Eu achei ela bem delicadinha. Então, sem mais enrolação, gente, vamos dar continuidade, vamos começar a fazer a bag Duda. E aqui eu já vou dar início à minha carteira Duda. Pessoal, eu vou deixar aqui, ó, um bom pedacinho de fio. Quantidade generosa aqui, tá? Eu não meço não, deixa um pedacinho bom que dá pra mim fazer um lado da lateral da bolsa quando eu finalizar, que assim eu não preciso tá fazendo tanto a emenda, recorte no fio, certo? Aqui eu vou dar início fazendo o meu nozinho inicial, vou regular ele, aqui coloco na agulha, e vou fazer 18 correntinhas, pessoal, só uma observação pra vocês. Eu nunca conto, tá vendo esse nozinho que tá na agulha? Então, eu nunca conto ele como correntinha, tá? É 18 correntinha a partir de agora, certo? Então, bora lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu vou contar pra ver se tá certinho as minhas correntes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 certinho. Pessoal, sabe por que eu gosto de contar? Eu conto não só as correntes, tá? Eu gosto de contar as correntinhas, mas também não só as correntes. Cada carreira que eu concluo, eu gosto de conferir pra ver se tá certo, se não tem um ponto a mais, um ponto a menos, não tem buraco. Porque assim, já ocorreu de eu concluir uma bolsa e só no final, quando eu tava forrando, eu notar o defeito da bolsa. E foi muito triste pra mim, porque eu precisei desmanchar a bolsa inteira. Então, assim, com essa lição eu aprendi a não vacilar mais. Sempre que eu vou fazendo cada carreira, dou uma verificada, dou uma olhada. É melhor a gente perceber um pouco antes do que perceber no final. E aí uma dor de cabeça pra gente refazer, né? Ninguém gosta de desmanchar o trabalho, certo? Então, assim, esse é o conselho que eu dou pra vocês. Cada carreira que vocês conclua, verifique e vê se tá corretamente os pontos, certo? E aqui, pessoal, eu vou trabalhar nas correntinhas, mas eu não trabalho aqui não, tá? Eu vou trabalhar aqui, ó, do lado de trás das minhas correntinhas, nesses nozinhos. Vocês estão vendo esses nozinhos aqui atrás? Então, eu vou trabalhar nele. Então, aqui, ó, vou girar, vou pular esse primeiro nó, tá vendo o primeiro nozinho? Então, eu vou trabalhar nesse segundo aqui, ó. Então, eu vou inserir minha agulha aqui, ó, no segundo nozinho, assim,
E vou lá atrás, pesco o meu fio, trago pra frente, ó. Passando aqui, ó, dentro desse nozinho, puxo e vou ficar assim, ó, com 2 laçadas na linha, na agulha, certo? Vou tirar as 2 laçadas de uma única vez. Mais uma vez pra vocês verem, ó, vou aqui no próximo nó livre, esse aqui eu já fiz, então não vou usar aqui, tá? Vou no próximo que tá livre, porque essa base não tem aumento, tá? É ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, vou no próximo nozinho que tá livre, que eu ainda não usei, vou inserir minha agulha, vou lá atrás, eu vou dar uma... balançou aqui e desfocou, ó, vou lá atrás, pesco meu fio, trago pra frente e aqui, ó, fico com 2 laçadas na agulha, certo? Vou tirar essas 2 de uma única vez. E assim, pessoal, vou dar continuidade, ó. Vou no próximo nó livre aqui, no próximo nó, e faço mais um ponto baixo, tá? Vou no próximo, mais um ponto baixo. E assim eu vou dar continuidade. Para cada nozinho desse aqui livre aqui atrás, eu vou fazer um ponto baixo desse aqui, ó. Para cada um dele, até eu concluir toda essa carreira, tá, pessoal? E desta forma, vou preencher toda a minha correntinha aqui do lado de cá com um ponto baixo, tá? Sempre vou no próximo ponto que tá livre. Aqui, ó, mais um ponto baixo. Vou no próximo ponto, mais um ponto baixo. Vou aqui até chegar ali no finalzinho, tá? Estou já chegando aqui no final. Estou fazendo essa primeira carreira aqui com vocês, para não restar dúvida, tá? Aqui, ó, tô chegando aqui já, tá me restando só mais um pontinho, ó. Vou fazer meu último ponto aqui. Fiz o meu último pontinho aqui. Agora, vou fazer uma correntinha e vou girar o meu trabalho, tá, pessoal? Girei, assim, ó, dou uma ajeitadinha já pra arrumando esses pontos baixos. E vou aqui, pessoal, ó, nesse intervalinho aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto. Vou aqui, ó, bem no meio desses 2 pontos e vou fazer um ponto baixo aqui, certo? Ó, vou inserir minha agulha aqui, ó, no meio do ponto, aqui nesse intervalo, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, vou descer aqui com a minha agulha, sem tirar o fio da agulha, e vou aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, que é o último desse, tá? Aqui, ó. Desse lado é o último, não foi o último ponto? Então, eu vou ter que vir aqui, onde eu fiz o último ponto. Só que girando do lado de cá, aí ele já não vai ser mais o último, vai ser o primeiro, certo? Então, eu vou aqui, ó, embaixo dele, vou descer a agulha e vou trabalhar aqui, tá? Então, aqui, ó, desço a agulha com jeitinho, sem perder o fio que tá na agulha. E vou aqui, ó, embaixo do ponto, vou inserir minha agulha aqui, pesco meu fio lá atrás e aqui vou fazer um ponto baixo. Alongado, tá, pessoal? Não esqueça disso, ó. Alongado, vocês arrumam esse ponto pra ele não ficar torcido, tá? Pra ele ficar certinho, bonitinho assim, tá? Vocês estão vendo esse ponto aqui do lado? Então, a gente vai pular ele, tá? E vamos no seguinte, aqui, ó. A gente pula, esse que tá aqui do lado, a gente pula, tá? Ó, pula esse e vai nesse aqui e faz um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo aqui, eu vou descer, ó. Na mesma direção desse ponto, vou descer, vou aqui, ó, na carreira de baixo, aqui na primeira, aqui na correntinha, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo alongado. Tá? Tomando cuidado pra não perder o fio, ó. Ele tem que ser alongado, tá, pessoal? Vocês alongam. Se ficar tortinho assim, ó, torcidinho, vocês arrumam ele bonitinho, tá? Pra ele ficar certinho, não ficar retorcido, tá? Pra esse ponto ficar bem bonitinho assim. E aqui, pessoal, eu vou dar continuidade, certo? Vou dar continuidade, vou pular esse ponto aqui do lado, que vocês estão vendo aqui, ó, vou pular ele, não vou trabalhar nele não, tá? E vou nesse aqui do lado, tá? A regra é a mesma para todo o trabalho aqui, tá? Eu vou desmanchar esse ponto aqui, que ele não ficou muito bonito, e vou refazer novamente. Ó, vou pular esse aqui
e vou nesse. Eu vou refazer esse ponto aqui, ele ficou meio largo, não ficou muito bonito, né? Vou aqui embaixo. Aí vocês sempre dão uma ajeitadinha, tá? Pra ficar arrumadinho, bonitinho assim, ó. Vocês podem ver que aqui embaixo, ó, de um ponto pro outro, ó, tem um intervalo aqui, tá? É normal ficar mesmo, ele tem que ficar esse intervalinho aqui, ó, porque é desse ponto aqui que a gente vai pular, tá bom? Ó, esse aqui, ó. É normal que esse intervalo fica, porque é desse ponto a gente vai pular ele, então vamos pular ele, vamos nesse. Vai ficar esse intervalo livre aqui mesmo, tá? Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou caminhar uma carreira aqui com a linha na agulha, tá, pessoal? E vou embaixo dele, ó. Finalizei aqui, certo? Ó, vou embaixo dele nessa carreira de baixo aqui, eu vou inserir minha agulha. Vou lá atrás, pesco meu fio. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, porque é a primeira carreira, o ponto tá um pouco apertado. E aqui faço um ponto baixo alongado. Sempre arrumando aqui, ó, pra esse ponto não ficar torcido, certo? Sempre arruma ele, tá? Pra ficar bonitinho. Se ficar torcido, vocês dão uma arrumadinha pra ele ficar certinho assim, ó, tá? E vou aqui, ó, pulo esse pontinho aqui do lado, sempre vou pular, tá, gente? Sempre vou pular esse ponto do lado e vou nesse, tá? Ó, pulo esse, vou nesse aqui e faço um ponto baixo. Vou caminhar aqui pra baixo na mesma direção desse ponto que eu fiz aqui, ó. Eu vou aqui embaixo e faço um ponto baixo alongado aqui. Ó, dou altura, ó. Faço um ponto baixo alongado. Vai arrumando já pra ir tomando forma. Vou pular esse aqui do lado, ó. Vocês estão vendo aqui? E vou aqui no seguinte. E assim, pessoal, eu vou dar continuidade, tá? Até chegar aqui no final, tá? Até chegar ali no finalzinho e vou fazendo ponto baixo aqui junto com vocês. Tá? Eu vou adiantar aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, vocês já entenderam, ó. Vou pular esse, vou nesse. E vou adiantar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Estou chegando aqui já no final, tá? Só me restou um ponto e ele tem que ficar assim, ó, quando vocês concluírem. Tem que ficar desse jeito quando chega no final, ó. Vai sobrar só um espacinho aqui que eu vou fazer um ponto baixo, tá? Ó, vou terminar com ponto baixo. E aqui, ó, fica assim mesmo, ó. Dá uma olhada pra vocês verem. Vou fazer uma correntinha aqui. Fiz a correntinha. Vou girar o meu trabalho assim. Dou mais arrumada nessa base aqui, pra ficando arrumadinho, bonitinho esses pontos. Pessoal, eu peço desculpa às vezes quando aparecer algum barulho aí no fundo do vídeo. Eu já mencionei, eu moro no fundo de uma escola. Antes eu tava com reforma na escola, agora as aulas voltou muito barulho e eu tô aqui no horário que o pessoal fica ali atrás da escola, sentado, tomando café, fumando cigarro e às vezes eles falam um pouco alto. Então, assim, eu vou tentar cortar as partes do barulho, mas sempre vai ter alguma coisa que eu não vou conseguir eliminar totalmente do vídeo, tá? Já vou pedindo desculpa antes de qualquer coisa, certo? Dei uma pausada aqui por causa do barulho, pessoal, tava muito barulho. Aqui eu vou dar continuidade junto com vocês, tá? Ó, fiz o meu último pontinho aqui, minha última correntinha, vou girar o meu trabalho assim. Girei, eu vou vir aqui, pessoal. Vocês estão vendo esse intervalo aqui, ó, entre um ponto e o outro? Então, eu vou aqui no meio dele, aqui, ó, bem aqui no meio, tá? E vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Fazer meu ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou descer aqui, ó, fiz aqui, né? Vou descer, vou caminhar e vou vir aqui, ó. Aqui, ó, embaixo, que é onde eu finalizei aqui, pessoal, ó. Vocês estão vendo o último ponto dessa carreira que eu finalizei, que foi aqui? Então, eu vou trabalhar do outro lado nele, tá? Aqui é meu último ponto, será o meu primeiro do lado de cá, certo? Então, eu vou descer aqui, sem tirar a linha da agulha, vou lá embaixo, ó, vou inserir minha agulha, pesco o fio lá atrás, trago pra frente, ó, e faço um ponto baixo alongado aqui, ó, certo? Vou pular esse espacinho aqui do lado e vou aqui, ó, nesse aqui do lado, tá? Esse aqui eu vou pular e vou aqui, ó, nesse... E faço um ponto baixo.
Já vai ajeitando pra ir ficando bonitinho. E aqui vou descer um ponto abaixo dele, tá vendo? Eu fiz aqui, né? Eu vou descer e vou vir aqui, ó, nesse. E faço um ponto baixo alongado. Sempre dá uma ajeitadinha se o fio enrolar, tá, gente? Pra ficar bonitinho aqui esse trabalho. Vou pular esse ponto aqui do lado, como sempre, vou aqui, ó. Faço um ponto baixo. Vou descer, eu vou desmanchar, gente, que ficou um pouco largo aqui, senão depois vai criar buraco na base do outro lado, tá? Sempre que acontecer isso, vocês dão uma regulada no ponto, porque se vocês fazerem os pontos muito largos, quando vocês virar do outro lado, vai criar um buraco aqui nesse trabalho de vocês, tá? Pulo esse aqui do lado, vou no seguinte, faço um ponto baixo, vou descer aqui, ó, embaixo desse ponto aqui, ó, aqui, vou fazer um ponto baixo alongado. Sempre arrumando, pulo aqui do lado e vou no seguinte e faço um ponto baixo. Vou descer uma casa aqui, ó, vi aqui, não foi? Vou descer, vou aqui embaixo desse ponto e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo alongado, tá? E assim, pessoal, eu vou dar continuidade. Você sempre arruma para não ficar torcido esse ponto. Ó, pulo esse e vou no seguinte e faço um ponto baixo. Desço aqui, eu fiz aqui, venho aqui embaixo dele aqui, ó, e faço um ponto baixo alongado. E assim, pessoal, vou dar continuidade até chegar aqui no cantinho. Quando eu chegar aqui, eu paro para fazer o acabamento junto com vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e muito cansativo. Eu vou pular aqui e vou dar continuidade, tá, pessoal? Já tô chegando aqui no final, ó, só sobrou esse ponto, vou fazer um ponto baixo aqui. Esse aqui é o último ponto dessa carreira. Fiz o último ponto, vou fazer uma correntinha, tá? Fiz a correntinha, vou girar e vou trabalhar aqui do lado de cá, certo? Vou no próximo aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, entre esse ponto e esse aqui, ó, bem aqui no meio e faço um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, vou descer embaixo dele e vou dar continuidade aqui fazendo a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, gente. Aqui agora é pontos repetitivos, tá? Não tem nada de novo, é a mesma coisa, tá? Que eu fiz na outra carreira, vou fazer nesse, tá? Vou pular esse ponto desse aqui do lado e vou nesse e faço um ponto baixo. Fazendo o ponto baixo, vou descer aqui depois desse ponto que eu fiz, vou embaixo dele e faço um ponto baixo alongado. Vai ser da mesma forma que eu fiz a outra carreira, sempre dá uma ajustadinha pra ficar bonitinho esses pontos, tá? Pra não ficar torcido. Vou embaixo dele aqui e faço um ponto baixo alongado. Vou aqui no próximo, aqui, ó, vou pular esse, vou aqui, ó, e faço um ponto baixo. Pessoal, é igualzinho eu fiz na carreira de baixo, tá? Vou deixar vocês aqui fazer sozinho. Vou adiantar, porque não tem porquê a gente tá fazendo a mesma coisa toda a carreira, porque eu acho que vocês já entenderam, não tem nada de novo. Vou aqui, pulo esse, vou aqui. Os pontos são repetitivos até o final, da mesma forma. Todas as carreiras vamos fazer da mesma forma, pessoal. Todas. Não tem nada de novo, tá? Então, eu vou adiantar aqui e espero vocês aqui no final. Cheguei já aqui no final, vou fazer aqui a minha correntinha, vou girar o meu trabalho e vou voltar trabalhando aqui da mesma forma. Vocês sempre dão uma ajeitadinha aqui na base, pra ela ir subindo retinha, pra ela não ficar torta, tá, gente? Você já vai subindo ela retinha, bonitinha. Ó, vocês vêm aqui no meio, ó, bem no intervalo, igual nos outros pontos, ó, vem aqui no intervalo e faz aqui, ó, um ponto baixo aqui, tá? Fez o ponto baixo, desce embaixo dele aqui, ó, sem tirar a agulha da linha, tá, gente? Aqui nesse ponto de baixo e faz um ponto baixo aqui, ó, alongado, tá? Vai ajeitando ele, o mesmo processo do outro, tá? Pula esse e vai aqui, ó. Desce, vou embaixo aqui, ó, nesse ponto embaixo dele aqui, ó. Fiz ele aqui, certo? Vou andar uma carreira e vou aqui embaixo e faço um ponto baixo alongado aqui. Sempre ajustando o ponto. Pulo aqui e vou no seguinte,
tem que pular, porque senão não vai ficar legal. Eu pulo ele, quando eu pulo, o que que acontece? Eu obrigo o ponto a ficar deitado. Por isso que ele vai criando esse design assim, deitado para um lado e para o outro, aí fica diferenciado. Por isso que precisa pular um ponto, tá? Embaixo dele e faz um ponto alto alongado. E assim, pessoal, vou dar continuidade. Eu vou pular aqui do ladinho e vou aqui. E essa minha base é toda dessa forma até chegar no final, tá, pessoal? Vocês vão fazer até chegar lá em cima. Vou deixar vocês fazer sozinho agora. Creio que vocês já tenham entendido. Se vocês tiverem dúvida, vocês pausam o vídeo. Ó, vou pular esse e vou aqui. Vocês pausam o vídeo, tá? Volta novamente, assiste uma, duas, quantas vezes precisar, até vocês entenderem como que é feito, tá? Porque às vezes, assim, que as pessoas que já faz crochê há muito tempo, na primeira carreira já entende o que é para fazer. Mas quem tá começando agora no crochê fica um pouco confuso. É normal quando a gente tá começando, a gente ficar um pouco perdido. Então, vocês pausam. Volta o vídeo quantas vezes vocês precisarem, até vocês entenderem o que é para fazer. Se mesmo assim vocês não entenderem direito o que tá no vídeo, vocês podem ir lá no meu PV, me chamar lá na minha página, que é o mesmo arroba aqui do canal. Pode me chamar lá na página, no meu Insta, e pedir qualquer dúvida, informação que vocês tiverem, vocês podem ir lá perguntar, que vai ser um prazer responder cada um de vocês, tá? Na dúvida, pode perguntar. Já cheguei aqui no final, ó, vou pular esse aqui e vou finalizar com ponto baixo. Finalizei aqui, dou uma ajustadinha já para ir arrumando a base, vou fazer a correntinha, vou girar e vou continuar a mesma coisa e vou dar continuidade, tá? O processo é o mesmo da outra carreira. Espero que vocês tenham entendido aí. Eu não vou falar pra vocês, não vou falar, faz X de carreira, porque assim, cada pessoa tem uma tensão de ponto. Às vezes vocês têm um ponto mais apertado ou mais largo do que o meu, e se eu contar pelas carreiras, talvez não dê a medida certa, tá? Que vocês precisam. Eu vou dar um número pra vocês que é melhor. Então, assim, vocês vão subir até aproximadamente 32 a 33 centímetros de altura. E aí, vocês param, que aí eu vim para fazer o acabamento junto com vocês. Eu vou aumentar a minha aqui, vou subir a minha até ela ter umas 32, 33 centímetros, no máximo 34. Não passa disso, não, senão fica muito grande, tá, pessoal? Até 34 no máximo. E aí, quando eu fazer aqui as alturas necessárias da minha, eu volto para mostrar para vocês como ficou e para fazer o acabamento junto com vocês, certo? Espero vocês no final aqui desta base. Cheguei já aqui, pessoal, já fiz o tamanho que eu preciso da base da carteira. Vou medir para vocês verem o tamanho que ela ficou. Ela ficou com 33 centímetros, tá, pessoal? 33 centímetros, ainda não tá pronto, tá? Ela ainda pode aumentar aqui um meio centímetro, mais ou menos, tá? Que eu ainda vou fazer ainda uma carreira de ponto baixíssimo aqui em torno da minha peça. Vou voltar minha agulha aqui novamente. E aqui, ó, vou fazer aqui, ó, o último ponto aqui no cantinho. Fiz o meu ponto, vou fazer uma correntinha, assim. Fiz a minha correntinha, aqui agora eu vou contornar a minha base, tá? Vou pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês identificar melhor. Ó, cada alcinha aqui, eu vou nessa alcinha, nessa. Porque aqui, ó, aqui é equivalente a um ponto. Aqui é equivalente a outro ponto, aqui é equivalente a outro ponto, aqui é outro ponto. Eu já fiz uma correntinha aqui, porque ele vai servir como meu primeiro ponto. Como eu coloco 2 pontos aqui no cantinho, então eu vou colocar um aqui, então vai equivaler a 2 pontos aqui já dessa virada, certo? Se vocês não quiserem vir aqui, vai por trás, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo ela? Aqui atrás, ó, também tem uma aqui, ó. Eu gosto de pegar aqui na de trás, tá? Aqui, ó. Vocês vão inserir a agulha. Essa parte aqui, ela é um pouquinho enjoada de fazer, porque os pontos estão bem apertados, aí às vezes dá um pouquinho de trabalho para vocês fazerem. Se tiver muito difícil, vocês podem usar uma agulha mais fina, tá, pessoal? Vocês podem usar 3,5 para fazer essa parte aqui, porque como ela é mais fininha, é mais fácil de vocês estão fazendo, ó. E faz um ponto baixíssimo aqui, ó. Vou no próximo, ó.
um ponto baixíssimo. E assim, pessoal, eu vou contornar toda a minha base aqui, ó. Pegando só nesse pontinho aqui atrás, ó, e fazendo um ponto baixíssimo. Vocês vão fazer até chegar lá embaixo. Pega aqui, um ponto baixíssimo. Pega aqui nesse, mas do lado aqui atrás, tá? Um ponto baixíssimo. E vai assim, pessoal, até chegar lá embaixo, ó. Não esqueça, não pode pular nenhum pontinho desse, tá? Tem que pegar em todos. É pra fazer o acabamento com ponto baixíssimo, tá? Aqui, mas não aqui na frente, aqui atrás, ó. Um ponto baixíssimo. Vou aqui nessa alcinha, um ponto baixíssimo. Aqui, ó. Aqui que vocês estão vendo, mas eu vou sempre aqui atrás. Se vocês olhar bem aqui, identificar bem, que atrás é 2 pontos, tá? Aqui, ó, um aqui e um aqui, porque, ó, vocês olhar bem, ó, ele tem um aqui na frente, deixa focar, e o outro aqui atrás. Eu pego no de trás, tá? E vou dar continuidade, vou circular aqui, ó, toda a minha base, fazendo ponto baixíssimo, até chegar ali no cantinho. Quando chegar no cantinho, pessoal, eu volto pra fazer o cantinho junto com vocês, tá? Vou dar continuidade aqui, porque senão meu vídeo vai ficar muito grande, tá? E muito cansativo. Se ficar muito largo, vocês soltam o ponto e dão uma ajustadinha, tá? Pra não ficar muito largo, porque senão vai ficar um ponto maior do que o outro. Vocês tomem cuidado pra esses pontos ficar tudo do mesmo tamanho, pra não ficar estranho, tá? Pra não ficar um grande e um menor. Vou adiantar aqui, quando eu chegar aqui, ó, na cantinho, eu volto pra fazer ali o cantinho junto com vocês. Já contornei toda aqui essa minha lateral e cheguei aqui no cantinho, ó. Vou vir aqui e vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo nesse canto. Como eu preciso de 2 pontos aqui, não tem como eu fazer 2 pontos baixíssimos, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha, e essa correntinha será o meu aumento, será o equivalente a mais um ponto, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, somente nessas alcinhas de trás da corrente, tá? Se vocês observar bem, identificar, ela tem 2 alcinhas, certo? Aqui, ó, 2 alcinhas, né? Vou trabalhar somente na de trás, tá bom? Aqui nessa base aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, somente na correntinha de trás e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo aqui, ó, somente na correntinha de trás e faço outro ponto baixíssimo aqui. E assim, eu vou dar continuidade até chegar aqui, ó, nesse cantinho, fazendo desta forma, pegando só na correntinha de trás e fazendo um ponto baixíssimo, tá? Até chegar ali no cantinho. Pra cada correntinha desse, um ponto baixíssimo. E ela vai ficando assim, porque eu pego só na correntinha de trás, certo? Vou dar continuidade aqui, quando chegar ali no finalzinho, no cantinho, eu faço ali a curvinha junto com vocês. Cheguei aqui, pessoal, só que aqui é o seguinte, vou fazer o aumento antes de chegar na curvinha, pra ele ficar no mesmo sentido desse, tá? Porque se eu fazer do lado de cá, ele vai ficar pro lado, eu quero que ele fique aqui no canto. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou fazer aqui, ó, uma correntinha, que é meu primeiro aumento já, e aqui, nesse cantinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Pra ele ficar do mesmo jeito que esse, tá? Porque se vocês fazerem o aumento, a correntinha do lado, vai ficar estranho, então tem que ser aqui. E aqui vou fazendo o mesmo processo do outro lado, tá? Vou pegando aqui, ó, só nessa alcinha aqui de trás e nesse aqui da lateral. Nessa aqui de trás, nesse da lateral. Nesse aqui de trás, nessa da lateral. Não pega nessa aqui não, senão vai ficar estranho. A gente vai precisar deixar essa da frente pra ela dar esse relevo aqui, ó. Pra ficar igualzinho, tá aqui na ponta também, certo? Então, bora lá, ó, pra cada, aqui, ó, vou atrás, nessa alcinha, pego, faço um ponto baixíssimo, vocês já vão arrumando pra ficar arrumadinho aqui esse cantinho. Vem aqui nessa alcinha aqui do lado, um ponto baixíssimo, tá? Vou na alça aqui, ó, não na frente, de trás, aqui mais na mesma, porque vocês veem que é 2 aqui, tá, gente? Então, eu pego somente na de trás, não pego na frente. E vou dar continuidade assim, tá? Até chegar aqui, ó,
no cantinho também. Vou descer toda essa base circulando, fazendo pontinho baixinho, pegando só aqui nessa alcinha de trás, aqui. E nessa alcinha aqui, essa vai ser aqui porque, ó, a de trás dela fica muito atrás. Se vocês pegar atrás, vai ficar estranho. Então, tem que ser nessa que tá aqui aparecendo, tá? E vou descendo. Quando eu chegar lá embaixo, eu volto pra fazer o cantinho junto com vocês, tá? E vou descendo aqui, dá continuidade ao meu trabalho. Vou contornar toda a base. Cheguei já aqui no cantinho, pessoal, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Bem no cantinho aqui eu vou colocar 2 pontinhos, tá? Os 2 pontinhos daquela seguinte forma, eu ponho um ponto e uma correntinha pra aumentar, tá? Porque a correntinha vai simular o ponto. Então, eu vou fazer o ponto baixíssimo, a correntinha. Essa correntinha é equivalente a outro ponto baixíssimo, certo? E aqui, pessoal, já fiz aqui o meu aumento, que é essa correntinha, eu vou voltar aqui, ó, pegando da mesma forma que eu fiz aqui embaixo, eu vou fazer aqui, ó, vou pegar somente nas alcinhas de trás aqui, ó, só na de trás, tá? Essa da frente aqui eu não vou pegar, então eu venho aqui na alça de trás, ó, e faço um ponto baixíssimo. Próxima alça de trás, um ponto baixíssimo. Já dá uma ajeitadinha, gente, pra esse bico aqui do lado ficar certinho, bonitinho, tá? Bem quadradinho aqui essa pontinha, tá? E aqui vou dar continuidade até chegar ali no final, tá, pessoal? Pra cada alcinha de trás dessa, ó, eu vou fazendo um ponto baixíssimo, tá? Pra cada alcinha dessa de trás, um ponto baixíssimo. Vou dar adiantada aqui, quando eu chegar aqui no cantinho, quando eu chegar aqui, ó, eu paro pra fazer o acabamento junto com vocês, certo? Vou adiantar porque senão esse vídeo fica muito grande. Cheguei aqui no final, gente, ó, e parei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui é a correntinha que eu fiz pra subir, não foi? Então, eu vou fazer esse último pontinho, deixa, tá desfocando aqui, peraí, pessoal. Consegui. Aí, eu chego aqui, ó, no último, antes da correntinha, e faço o ponto baixíssimo. Nessa correntinha aqui eu não pego, tá, pessoal? Aqui eu vou cortar o meu fio, já vou cortar e vou fazer o acabamento aqui. Ó, corto ele dessa forma e vou fazer o seguinte, vou puxar ele todo pra fora, ó. Puxei ele pra fora, vou pular essa correntinha que eu subi aqui, tá? Vou pular ela e vou vir aqui, ó, tá? Porque eu vou simular um ponto aqui, tá, pessoal? Vou vir aqui, ó, nessas duas alcinhas de trás pra frente, ó. E vou levar esse fiozinho lá pra trás, tá? Levei o fiozinho lá pra trás, ó. Eu vou voltar ele pra cá, pra frente, e vou descer ele, depois que eu trazer ele, eu vou descer ele aqui, ó, dentro desse buraco onde ele saiu, tá? Então, eu venho aqui, ó, assim, ó, desse jeito. E vem aqui, ó, de trás pra frente aqui, ó, vocês aproveitam e pegam a alça de trás também pra ter um reforço, tá? Vocês vêm aqui de trás pra frente e tem que sair aqui, ó. Bem aonde o fiozinho saiu aqui pra fora, ó, vocês estão vendo aqui onde o fiozinho, puxei o fio pra fora? Então, a agulha tem que sair aqui, porque eu vou levar ele lá pra baixo novamente, tá? Que de onde ele saiu, ele precisa voltar. Então, eu vou levar ele lá pra baixo, assim, ó. E simulei uma correntinha, ó, pra vocês verem, ó, ficou uma correntinha aqui, ó, essa correntinha fake aqui, que ela é falsa, né? Mas fica igual uma corrente mesmo. Vou vir agora aqui atrás e vou esconder esse meu fio, tá? Vou fazer o arremate aqui, ó, vocês vão escondendo, por isso que é bom a agulha mais fina pra esconder aqui esses fiozinhos, tá? E aqui vou escondendo eles um por um. Ó, vou escondendo até ficar um acabamento bem limpinho aqui atrás, ó. Vou descendo aqui por entre os fios e vou escondendo aqui, tá? Aí, desculpando o barulho aí, porque aqui, né, já voltou as aulas, então as crianças tá fazendo mau barulho aqui na escola, né? Pra falar a verdade, a escola tava fechada desde julho pra reforma e terminaram a reforma agora. E as crianças voltou com força total. Aqui, ó. Vai escondendo aqui por entre os fios, tá, pessoal? Vai escondendo aqui, desce umas 3, 4 carreiras, de uma forma que fica bem limpinho e não apareça o acabamento, tá, gente? Tem que ficar bem limpinho. Escolha uma alcinha aqui por dentro qualquer, ó. Vem aqui dentro, ó. Uma alcinha aqui dentro e vou dar um nozinho aqui, tá, ó. Vou dar um nozinho pra esse fio ficar bem firme e ele não vir a soltar.
Dei meu nozinho aqui, vou voltar ele aqui por dentro, atrás de alguns fios aqui, ó. Até eu esconder bem esse nozinho e ele não ficar aparecendo, ó. E agora, vou cortar. Vou deixar pegar mais atrás de mais um fio aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Quero aqui um acabamento bem limpinho. E aqui eu vou cortar ele bem rente. Vocês têm que ter cuidado para não cortar o outro fio, tá? Corta bem rente. E vem com isqueiro e sela, tá, gente? Ó. Ó. Ixi, meu isqueiro morreu. Vou pegar o outro. Ah, vai dar pra gente selar assim, ó. Ó. Queimei com isqueiro, vocês vai com a agulha e esconde aqui dentro de volta, ó. E aqui vocês selam, que aí ele não desfia. E também vai ficar um acabamento bem limpinho, tá, gente, ó. Fica assim, não dá pra ver onde eu fiz o meu acabamento. É isso que vocês precisam ter cuidado na hora de fazer o acabamento. E aqui essa parte, a base já tá pronta, tá? Por isso que eu falei pra vocês pegar só na alcinha de trás, pra ele criar esse relevo aqui, ó. Ó, fica bem bonitinho, ó, tá? E fica bem legal aqui. Aqui agora, pessoal, eu vou fazer o acabamento junto com vocês. Ó, o ideal aqui é vocês virem modelando essa peça, tá, gente? Ó, vocês virem arrumando, ó, modelando. Porque assim, o que vai fazer a diferença... Claro que pôr capricho na peça e a modelagem também, viu, gente? A modelagem da peça no final faz toda diferença, tá? Vocês ir modelando e arrumando os cantinhos, sabe? Pra ele ficar certinho, quadradinho, bonitinho. Vindo do outro lado, se vocês verem que não tá muito certo, aí vocês dão uma modeladinha também, ó. Dá uma arrumadinha. A modelagem da peça no final, gente, faz toda a diferença. Opa, desculpa aí, como meu suporte balançou um pouco... Tá, aí desfocou, pronto, focou novamente. O acabamento final faz toda a diferença na peça de vocês. Aqui, pessoal, vocês vão escolher qual lado que vocês querem pra cima, tá? Eu vou deixar esse lado aqui pra baixo, porque aqui eu vou usar pra fazer a costura aqui do lado. Já vou aproveitar. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia deixar um fio maiorzinho pra mim fazer o arremate de um dos lados? É isso. Porque assim a gente não faz tanta emenda. Aí eu só vou precisar fazer emenda aqui. Entendeu? Aqui eu vou dividir o tamanho que eu quero minha peça, ó, vou dobrar, tá? Dobrar aqui mais ou menos. Ó. Vou dobrar de uma forma que assim, ó, fica certinho aqui, ó, pra vocês verem, ó. Fica certinho aqui, ó, igual a carteira mesmo, ó. Ó, vou dividir aqui e dobrar. Esse tamanho que eu quero ela desse tamanho. Deixa eu medir pra ver que tamanho ela vai ficar depois de dobrada, tá? Ó. Ela vai ficar com 12 centímetros depois de dobrada, tá, gente? Então, vou querer ela com esse tamanho mais ou menos, tá? Ó. Aqui eu vou marcar, se vocês não tiver um marcador, que eu vou marcar com marcador, mas se vocês não tiverem um marcador, vocês podem marcar com um fiozinho, tá? Um fiozinho de malha, um fiozinho de outra cor. Vou marcar aqui e dividir aonde eu quero tá fazendo o meu fechamento, que assim eu não perco, tá? Vou marcar aqui e já volto pra mostrar pra vocês como eu marquei o meu.